Olá, eu sou a Ângela, sou aqui do universo dos livros e da leitura. Faz tempo que eu não venho aqui falar com vocês das minhas leituras, mas não é que eu parei de ler, não, é que eu não tive tempo mesmo de vir aqui dedicar ao canal. Eu já aproveito para pedir para vocês, para compartilharem, curtirem, comentem sobre os livros que eu publico aqui. E logo vocês terão mais novidades, porque eu tenho um monte de livros bem legais que eu li. Hoje eu quero vir falar deste livro aqui, que me deixou muito incomodada. É um livro que deu vontade de entrar na história e resolver tudo. Os Fantasmas de Goya. Este livro, ele foi escrito por Jean-Claude Carrier e Milos Forman. Eu peço desculpas, viu, gente? Porque eu não sei se eu pronunciei corretamente. O livro, ele se passa na Espanha e tem como pano de fundo a Inquisição. Bom, gente, a gente sabe que a Inquisição não foi um período fácil para ninguém, foi um período de muita tortura, muita perseguição. As pessoas tinham medo de sair de casa, as pessoas tinham medo de conversar, porque no período da Inquisição, os monges, eles tinham passe livre, então em todo lugar tinha gente infiltrada. E também se passa na França, porque houve momento na história que Napoleão ele procura entrar lá invadir a Espanha para tentar acabar com esse regime que estava assim prejudicando todo mundo, esse regime religioso que dominava e que estava causando pânico na população. E nós temos como personagem Lorenzo. Lorenzo, ele foi um menino que foi criado desde a sua infância, ele tinha um interesse muito grande pela fé, pela religião, e ele tinha muita facilidade de aprender. E um padre vendo isso, já mandou esse menino para um seminário, e lá ele cresceu, virou adulto e virou acabou tendo um cargo muito importante como inquisitor. O Lorenzo era uma das vozes mais ouvidas e respeitadas. Ele tinha uma voz doce, ele era uma pessoa que todo mundo gostava de conversar. Então, assim, as pessoas se sentiam tranquilas com ele, porque se tinha algum problema, as pessoas procuravam ele acalmava, ele tinha o dom de acalmar as pessoas. Então, as pessoas tinham muita confiança em Lorenzo. Tanto o período da Inquisição lá na Espanha tornou-se até mais duras, o regime tornou-se mais duro devido a algumas ideias que Lorenzo acabou apresentando e acabaram acatando. Só que o negócio tomava uma dimensão tão grande que outros até se apropriavam das ideias dele, e que daí, por mais que ele tentasse reverter a situação, já era tarde demais, não tinha como. E nós temos Goya. Goya era um pintor, ele era um pintor da corte, pintor oficial, e ele pintava também todos os acontecimentos que aconteciam, o movimento, qualquer acontecimento lá estava Goya. Às vezes tinha um movimento numa região X, ou região Y, estava lá Goya fazendo o registro. E tinha uma família, Tomás Bilbatua, também procurava muito Goya para fazer a pintura da família, né, o retrato da família. E nessa família tinha a Inês. Inês era uma garota muito meiga, era uma garota assim que todo mundo gostava dela. Ela era muito pura, e Goya, ele admirava a Inês, tanto é assim, o jeito de Inês, ela era uma pessoa assim que Goya era muito obcecado por ela, tanto é por isso que fala os fantasmas de Goya. Durante a vida toda, depois que Goya conheceu Inês, ele nunca mais tirou essa menina da cabeça dele, mas assim, mas pela pureza dela mesmo. Então ele acabou
admirando essa garota. E Lorenzo passou a frequentar o ateliê de Goya. E assim que Lorenzo chegou lá no ateliê, tinha um quadro lá que Goya estava finalizando, de Inês. Até Lorenzo também ficou assim, já ficou admirado com a foto de Inês. Goya, como é muito esperto, observador, ele já sacou isso, só que Lorenzo era um dominicano, então, e Goya ficou na dele, mas observou, viu que aquele dominicano teve um olhar diferente para com Inês. E Inês, quando ela fez os seus 18 anos, ela nunca tinha saído de casa. Ela era de uma família assim que todos, protegia o outro. Ela era a filhinha adorada pelos irmãos, pelo pai. Aliás, o pai de Inês, ele era uma pessoa muito importante e ele viajava o mundo todo, ele comprava muitas obras de artes, objetos valiosos, e a casa dele era muito frequentada por pessoas importantes. E Inês admirava o jeito do pai lidar com os negócios. Ela até ajudava ele também, porque ela gostava do jeito dele trabalhar. E ela nunca tinha saído de casa. Quando ela fez 18 anos, o pai deixou ela ir com os irmãos numa taberna comemorar o aniversário dela. E como era um período de inquisição, o pai orientou bastante Inês para ela tomar cuidado com o que ela fosse falar, conversar, porque tudo que se a pessoa não tomasse cuidado já era motivo para os inquisitores levarem. E de fato ela tomou muito cuidado, não aconteceu nada que fosse incriminá-la. Ela comeu, se divertiu, deu risada, conversou. E foi uma noite assim, para ela, que ela foi uma noite muito feliz para a vida dela. No dia seguinte, a família recebe a visita de um monge chamando Inês para ela se apresentar ao Santo Ofício. E aí que começou uma reviravolta. Inês vai para o Santo Ofício, é interrogada, ela é torturada, ela foi presa lá uma menina que era de um lar que tinha tudo, mordomia, empregados. Daí ela foi jogada num quartinho, numa cela escura, suja, e aquilo para ela foi o fim do mundo, né? E lá ela ficou por muito tempo e ela recebia visitas frequentes de Lorenzo, que ele ia lá confortá-la. Então ele tinha as visitas frequentes lá para Inês. Até que no decorrer da história tem uma reviravolta grande. A família, na tentativa de tentar tirar Inês lá do local onde ela estava presa, porque não se tinha notícia, eles não passavam notícia nenhuma da menina. E sabe por que ela foi acusada? Só porque no dia do aniversário dela, eles perceberam que ela não comeu carne de porco. Por ela não ter comido carne de porco, eles já entenderam que ela era uma herege, que ela estava praticando algum ritual judaico às escondidas. E essa menina foi interrogada de uma forma e torturada que às vezes eles perguntavam algumas coisas que ela não entendia. Ela falou, mas o que é herege? O que é ritual judaico? Ela nunca tinha ouvido falar, que ela nunca tinha saído de casa. Então aquilo, ela acabou confessando, falando que realmente, porque ela estava sendo torturada, então ela obrigatoriamente ela falou que cometeu para eles que isso era um crime, não comer carne de porco. Então ela acabou aceitando, falando que realmente ela não comeu porque ela praticava rituais judaicos. E aí vai, gente, a história, assim, tem muita coisa que acontece, muitas reviravoltas, e eu só sei que no andamento da história, Inês, ela acaba ficando louca, ela acaba tendo uma filha, essa filha acaba sendo prostituta,
Só sei que num dado momento também tem muitas coisas que acontecem com o Lorenzo, porque as ideias dele tomou uma dimensão que saiu do controle dele e que não dependia dele mais e que dependia de outros. Então, gente, fica uma dica, é uma história assim que choca a gente, porque a gente sabe que é uma ficção, mas a gente sabe que foi um período difícil e que a gente acaba assim vendo como foi a história na época em que quantos inocentes sofreram nesse período, quantas vidas interrompidas e as pessoas lá enclausuradas num local e ali ia doenças e elas não tinham como se tratarem e lá elas morriam as mínguas lá na cela, sem nenhum cuidado, sem nada. Então fica uma dica e obrigada por vocês estarem até aqui. E leiam, gente, esse livro é maravilhoso, surpreendente. E obrigada por estarem aqui comigo.